Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo. Esse programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando agora no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas participa do nosso programa. Pode interagir conosco, enviar perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazer críticas, observações, o que você quiser fazer. Sejam, portanto, muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia de conversar sobre assuntos culturais, sobre amenidades, sobre assuntos muito agradáveis para discutir com você exatamente esses aspectos. Eu estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade o Vinícius Francês, que é bailarino, coreógrafo, arte educador e fundador da companhia Contato. Companhia Contato é contato mesmo, com aí a preposição e tato é tato. De tato. É isso aí. Bacana, né, Vinícius? Ô, Rei, é um Obrigado pela sua presença. E obrigado eu. Que bacana poder conversar sobre isso, abrir um espaço de a gente conversar meia hora aí sobre dança. Nossa. Não é uma coisa muito usual na nossa mídia, no nosso meio, mas é muito importante, né, Vinícius? Às vezes a dança, por não ter muito essa relação com a palavra, a gente fica um pouco à margem do visual, das pessoas precisarem ir ver uma apresentação de dança, né? E aí quando a gente abre esse espaço para poder meio que entender o universo, esse contexto da dança, para a gente é precioso. Mas são espetáculos muito visuais mesmo, né? As pessoas, claro, no teatro vão ter muito contato com a beleza visual, o impacto da música. Isso aqui é fantástico. Isso é importante também, porque a dança e a música, elas são assim muito não casadas. Dá pra separar, né? Elas são unha e carne, assim, indissociáveis, eu diria. Mas ultimamente, com essa coisa da fusão de linguagens, a dança sempre agora bebe um pouco das vertentes teatrais, bebe um pouco das artes visuais, bebe dos vídeos, da música. Então, olhar hoje um espetáculo de dança é também saber que ele é poroso dessa maneira, assim, de que ele consegue se comunicar em outras camadas. Tá? Bom, nesse fim de semana, a companhia Contato apresenta 2 espetáculos, né? Um hoje, outro amanhã. Na verdade, hoje a gente tem um workshop gratuito, que é uma oficina de dança, que já tem os participantes, já estão inscritos, a gente está encerrada, que vai ser agora às 14h. E aí, sábado, amanhã, temos o espetáculo Lembrança e Cortadas Papapá, às 20h da noite, lá na Cia Cênica. E no domingo, o mesmo horário, também na Cia Cênica, o Dogmado. São 2 trabalhos solos. 2 espetáculos diferentes, né? 2 espetáculos diferentes, um programa duplo. Solo, só você no palco ali o tempo todo. Não, na verdade são 2 eus ali, um em cada um. Com certeza. Mais ou menos por aí. E a concepção do espetáculo? Eu sei que tem aqui na minha ficha escrito que é um trabalho de criação dos próprios autores, etc., e sob a sua direção, né? Certo. Você participou também dessa criação. Quem criou esses espetáculos? Fala um pouquinho sobre isso e sobre esse processo de criação de um espetáculo de dança. Beleza, Rei. Bom, esses 2 processos, eles estão aí datados nos últimos 4 anos, né? O Papapá tem 4 anos e o Dogmado 2 anos. E são processos autodirigidos, ou seja, eu peguei a sala de ensaio durante 7, 8 meses em cada uma das obras e fui experimentar desejos que eu tinha, anseios, frustrações, coisas que vinham me tocando muito intimamente para trabalhar, porque eu estava muito desesperado sobre esses 2 temas. E aí eu comecei a me lançar na sala de ensaio pensando em que eu poderia propor algumas coreografias e a partir de provocações de colegas também, artistas, isso iria se desenhando, se amadurecendo, mas nesse momento era a ideia de ser autodirigido, era quase um desabafo. Você imaginava assim. Quase que uma obra aberta, e ela ia se mudando, se transformando com o tempo. E vem acontecendo de fato. À medida que cada espaço vem contratando para a gente apresentar, os técnicos envolvidos, a noção de espaço, que tipo de luz, tudo isso vai influenciando e vai criando novas cenas, vão dando outras cores para as obras, sabe? Até o público deve interferir nisso, né? O público mais receptivo, você recebe de um jeito, um público mais introvertido não. Quer Total, e alguns ficam para conversar depois porque querem se manifestar de alguma maneira, ou escrevem lá no Facebook da companhia, ou mandam um e-mail, porque eu acho maravilhoso isso, quando desperta algum conflito, alguma tensão para quem está vendo, porque isso também está aberto em mim. São sempre processos que eu estou experimentando e também tentando descobrir mais sobre as obras quando faço elas. Vinícius, nós temos aí 2 vídeos de cada um de cada um desses espetáculos. Vamos exibir esses vídeos. Enquanto isso, vou pedir para você ir comentando
o assunto desse espetáculo, legal. o mote de cada um desses espetáculos. Vamos ver então? Perfeito. Vamos ver o primeiro vídeo e o Vinícius vai comentando aqui. Legal. Essa é a obra que chama Lembranças Recortadas por Papá, e a princípio ela faz uma homenagem ao universo travestido. Então eu fiz algumas entrevistas com travestis aqui do calçadão de São José do Rio Preto, que vivem em situação às vezes de rua e em geral de prostituição. De todo modo são marginalizados. Marginalizados, sabotados pela grande maioria da sociedade, e também com travestis da rua Rego Freitas em São Paulo. A partir disso, isso se tornou uma literatura, eu fui colhendo depoimentos e levei para a sala de ensaio. Essa apresentação, por exemplo, foi a estreia, que foi lá em São Paulo, num espaço na Rua Augusta. E isso tem 4 anos já. Então esse trabalho ele vai se, na verdade, desnudando. Ele começa com a figura da drag queen, que é uma drag queen fracassada, muito angustiada, e como o grande Durval Teles falou esses dias, é o triste striptease da agonia. Ele chama esse momento de que as drag queens precisam sempre se demonstrar muito virtuosas, muito alegres, com muita energia, para agradar um público que não as reconhece, sem dúvida, que a gente não consegue encontrar, por exemplo, não dá margem, não dá oportunidade para uma travesti hoje ser CLT, sabe? É uma luta dos movimentos sociais que a gente precisa reconhecer. E aí, nesse espetáculo, a gente trata sobre isso, pelo direito de se ser o que se necessita ser, rei. Basicamente, no plano de fundo dessa obra é isso. Trabalhamos aí nessa relação um pouco mais formal, preta e branca, e durante a obra vai se desnudando, as peças de roupa vão caindo. Puxa vida. E aí que também é uma obra com classificação etária de 14 anos, porque contém nudez, e a nudez ultimamente tem sido um debate aí, né, depois que a gente fala do Man e a performance do Schubert, que causou essa polêmica toda. Enfim, há nudez nessa obra, é importante destacar, mas é uma nudez que pensa a dança, um corpo que dança, não tem erotismo também, não tem violência, não tem sexualidade. Ela, no fim das contas, é só uma exibição daquilo que a gente está tentando mascarar o tempo todo, daquilo que a gente tenta pôr roupagem o tempo todo, sabe? Às vezes as nossas roupas querem dizer mais do que a gente quer dizer por dentro, sabe? É isso que eu quero dizer com isso. A gente tenta obedecer uma série de procedimentos, de padrões que estão, sei lá, colocados aí no mercado, nas famílias um pouco mais conservadoras. Grosso modo, as roupas são uma fantasia, né, a seu modo, né? Para mudar as pessoas, né? Exatamente. Agora, tem uma curiosidade para te perguntar. Você falou que você recorreu a entrevistas com travestidos daqui de São José do Rio Preto e depois da Rego Freitas, que é um ambiente diferente lá em São Paulo, na Consolação, se não me engano, ali perto. Ele fica ali na Santa Cecília, Campos Elíseos, Roosevelt, uma rua que cruza ali até a Praça Tem Roosevelt. diferenças entre esse público daqui, esse pessoal que você entrevistou aqui e de lá, em matéria assim, de preconceito, de conservadorismo, enfim? Você sentiu alguma diferença em relação a isso ou tudo isso é bobagem? Olha, engraçado você perguntar, Rei. Há diferenças, evidentemente, mas no momento em que eu estive com elas, a grande questão ali não era elas entenderem o preconceito ou conversar sobre preconceito com elas, porque isso é evidente, está na carne delas, elas sabem, elas já sabem disso de antemão, mas é muito interessante como que se chega até esse momento, a memória disso, como que essas pessoas se entenderam assim, se revelaram assim para suas famílias, precisaram se revelar dessa maneira, e como que elas lidam com isso até hoje. O que eu acho que é muito distinto, que é uma questão territorial, é que São Paulo é uma cidade muito mais violenta. Sim. Então, ela é violenta com esse universo, mas também esse universo é violento entre si. Porque existe uma disputa de mercado, existe uma necessidade ali que às vezes a gente nem compreende direito, é importante... nem só de mercado, mas de egos, né? Uma disputa de egos, alguma coisa assim, sei lá. Tem questões que eu não consigo analisar assim, mas ao mesmo tempo que ela tem uma rede de cooperação muito grande entre elas, porque o que acontece em geral, dados os depoimentos, é que elas não podem ficar muito tempo no mesmo ponto.
por uma relação de... a clientelia a clientela é um pouco parecida sempre, então eles demandam que as travestis sejam substituídas pelos seus cafetões e tem aí uma gestão, aí é uma questão, né, quase corporativa. Então, e elas também por uma coisa de segurança e também por não se sentir mais bem naquele ambiente, dado alguns conflitos e tal, elas estão sempre transitando por outras cidades. E você acha que você conseguiu traduzir essa angústia dessas pessoas, etc., no espetáculo? Deve ter sido um grande desafio para o realizador de um espetáculo desse tipo, né? É uma responsabilidade, assim, e eu tento fazer com o maior respeito possível, porque eu não quero protagonizar essa questão. A minha intenção, de fato, é abrir uma vertente de luta em prol de alguns esclarecimentos que a gente precisa começar a dar conta, sabe? É preciso começar a dar conta que o corpo feminino, ele ainda é objetificado. O homem sempre tenta comprar isso e tratar como um objeto, e isso resvala na realidade da travesti, resvala na questão da prostituição, e resvala, inclusive, em como a pornografia tem invadido a casa das pessoas e criado uma mentalidade dos meninos, das crianças, que futuramente são homens, nesse tratamento. Sem dúvida. Isso eu acho que é muito delicado. delicado. Vai ter um reflexo muito forte. Futuro, a gente vive isso, assim, já estamos vivendo forte. Antigamente, o garoto, o menino, para um contato com a pornografia, era muito mais complicado. Obter um livrinho de sacanagem do Carlos Zéfiro, por exemplo, era muito difícil. Hoje, as redes sociais, enfim, joga em cima da gente toda hora, né? Pois é. E é uma coisa que a gente não consegue policiar e, de repente, a gente joga essa angústia numa obra de arte, como foi o caso do Man, entende? A gente olha um corpo que ali não está erotizado, que não está sexualizado e cria esse símbolo nele, porque lá ali no plano de fundo a gente não consegue dar conta disso. Mas a menina, a criança que estava lá, não vou nem falar muito sobre isso, mas ela ela não tinha nenhum conceito de erotismo ali, não tinha nada mesmo. De modo nenhum. Inclusive, a gente não consegue nem diagnosticar qualquer formação dessa criança, porque a mãe estava presente, autorizou, é artista, conhece o trabalho do performer que está ali e talvez do ponto de vista de aprendizagem com a sua filha, que é de total direito dela, isso faz parte do seio familiar, é uma coisa muito esclarecida, então a gente não pode Mas o velho e bom conservadorismo das pessoas já começa a dar os pitacos. Pois então eu acho que nessa trincheira eu me coloco junto com os movimentos, sabe? Estou trabalhando nesse sentido. Vinícius, vamos ver o outro vídeo, sobre o outro espetáculo. Dogmado. Dogmado. Vamos ver. E aí você vai comentando, por favor. Fechou. Esse é um teaser, que também virou um videoarte da Juliana Merengue. A gente criou essa obra num lugar que chamava A Casa Arte e Cultura, que era um espaço aqui em Rio Preto, onde já foi presente o Timbre Coletivo. Era uma casa onde artistas se reuniram para transformar em um movimento cultural independente, que se autogeria e que agregava outros artistas, quase que uma coisa de rede, assim. E aí, aconteceu um momento em que eu fiquei desempregado. Atualmente moro em São Paulo, trabalho lá e aqui. Fico 3 dias lá, 4 dias aqui. Na ponte rodoviária, né? Rodoviária, assim, tem 2 anos já nesse esforço aí. E dando aulas no SESC, em academias aqui da cidade e produzindo com colegas e artistas que admiro daqui. Então, essa obra, ela vem num gap. É muito natural na vida dos artistas que são autônomos e tal, que tem umas barrigas de trabalho, de projetos e tal. Então, a gente precisa se organizar para isso. Nesse momento, eu fiquei 6 meses sem trabalho, assim, sem trabalho remunerado. E aí eu voltei para casa dos meus pais que moram aqui e comecei a ir para a sala de ensaio na tentativa de entender o que estava me aprisionando, o que eu vinha percebendo que estava estancando o meu processo de trabalho. E aí eu descobri que o desemprego era uma questão ali. Então, sabe o que eu tentei? Nesse momento ali, esse é o começo da obra. Ela começa num nível mais baixo e tem muitos sons de cavalos relinchados, que trabalham com o arquétipo do centauro, o metade homem, metade cavalo. E eu percebi que eu queria me machucar para achar uma desculpa, e aí é uma coisa muito pessoal assim, me machucar para não precisar mais ter que trabalhar com dança. Eu vim entendendo que era muito árduo, que era com 30 anos, completo 30 anos agora esse ano, era um caminho que
ele fisicamente é muito pesado. Assim como a gente já estava falando antes, comparado com um atleta de alto nível, é de uma longevidade pequena e de um reconhecimento menor ainda e de uma possibilidade de sobreviver exclusivamente disso menor ainda, entendeu? Aí eu fiz essa obra. E, de repente, essa obra me deu um respiro que me abriu outras portas, outras oportunidades de trabalho, e hoje estamos aí. Bom, os dois espetáculos as duas obras foram inscritas no Prêmio Nelson Seixas, né, que voltou a ser estimulado pela Prefeitura depois de um período meio parado, infelizmente meio parado nos últimos anos aí, agora voltou. E, graças a isso, esse espetáculo está podendo ser apresentado, como vai acontecer, por exemplo, nesse final de semana aqui em Rio Preto. É isso? Essa é a primeira temporada, né? Chama um programa duplo, e o programa duplo é composto dessa coisa, do workshop e 2 obras em 2 espaços independentes de São José do Rio Preto, que é a CIA Cênica e o Centro Cultural Vasco. E aí eu pensei nessa proposta e sugeri e apliquei no projeto, né, no Prêmio Nelson Seixas, que esse ano conta com uma equipe muito bem preparada, e tirando leite de pedra. Bom colocar essa situação aí que... o Ganga já explicou aqui. né? O orçamento... É pequeno, 0,3% praticamente aí, a gente pedindo um mínimo de 1% que está fora do Plano Nacional de Cultura. É um valor muito abaixo para a gente construir essa ideia, essa mentalidade, porque, de fato, a gente está lidando com cultura de um ponto de vista de manutenção de eventos, né? E a gente precisa pensar a cultura de um pouco mais a médio prazo. Há uma tendência da Secretaria de Cultura a ser uma secretaria de eventos, né? Exato. E não uma secretaria de cultura. Mas, então, parece que o Ganga é um cara que muito esforçado em relação a isso, muito próximo dos movimentos, etc. Está num bom caminho para tentar recuperar um pouco. Claro que isso não se recupera tão rapidamente assim, né? Claro. Mas a gente vai atacar de todos os lados, assim, é pelo lado, né, da secretaria, burocrático, né, da organização da gestão, mas também é do lado pela organização dos artistas. O Arena Cacilda já veio aí com uma força artística para aglomerar de novo e colocar discussões acerca disso, porque a gente também não pode deixar a discussão política de lado. É importante trazer a questão artística, mas a política vem junto. Mas então, falando do projeto, para as pessoas que quiserem saber da agenda completa, entrar no site da companhia, ciacom.wordpress.com, ou no perfil, na página do Facebook, ciacom-tato. E lá tem mais informações, assim. A primeira temporada é na Cênica, gratuita, às 20 horas. É só chegar com uns 15 minutos de antecedência, na Avenida das Hortênsias, 263 o número, sábado e domingo, 2 obras distintas. E, assim, 80 lugares. Vamos estar lá, assim, coração aberto, fazendo com a maior honestidade possível. Que bacana. E a do Vasco? A do Vasco é 27, 28 e 29, final do mês. Temos aí 3 semanas. Aí as pessoas podem se inscrever para esse workshop também, que seria maravilhoso. Bacana. Vai ser incrível. Vinícius, eu queria que você desse um panorama agora. Como é que está, nesse momento nós falamos aqui um pouquinho sobre preconceito, um pouquinho de tudo, de crise financeira do Brasil, que é uma coisa que a gente tem que falar também, porque é evidente que ela impacta sobre as realizações, inclusive culturais, etc. Mas, nesse momento, a dança no Brasil, como é que ela está? E na nossa região, isso está crescendo. Antes de a gente entrar aqui, conversei rapidamente com você lá fora, a gente falou sobre até preconceitos que existem ainda, imagino, mas a gente percebe que existem muitas escolas de dança, quer dizer, há um grande interesse pelo público de se aproximar desses movimentos. É isso mesmo, Vinícius? Isso é positivo, né? É positivo. Eu acho que esse momento contemporâneo, assim, as pessoas estão muito implicadas em seus trabalhos, né, Rei? E o que faz com que elas, para além dos seus trabalhos cotidianos, procurem um lugar onde elas possam suar um pouco, elas possam cuidar de si, elas possam não pensar em nada, só na musicalidade, só em estar em contato com outras pessoas, explorar o movimento, né? O Pilates vem crescendo, a yoga vem crescendo, a dança vem crescendo. O que não vem crescendo, que é o grande problema, quando a gente profissionaliza um artista, por exemplo, que já não mais faz dança por hobby, ele pensa em fazer dança cênica, ser um professor de dança, ser um artista do palco. O que acontece, e aí onde eu acho que está o preconceito de fato, tudo isso que está ao redor da sociedade, o racismo, o machismo, a homofobia, ela resvala também na dança, evidentemente. Então você vai encontrar na dança poucos negros,
Isso não é um problema exclusivamente da dança, é um problema das artes, do acesso às artes. Então é um problema de base cultural também. E é por isso que a gente reivindica estruturalmente que a cultura tenha mais investimento, porque ela tem que estar no seio da comunidade. Aí é o papel do Estado, né? Quer dizer, do poder público para resolver isso. Porque o privado ele não dá conta disso. Claro. O privado, mesmo com boa vontade, e às vezes, que não é sempre, ele está... Mesmo levando na raça, como é o caso que vocês fazem muitas vezes, mas... privado no sentido dos artistas independentes, né? Mas também há algumas iniciativas privadas, enquanto empresariais, que elas dão conta de algumas coisas, mas elas, inevitavelmente, estão pensando em marketing, estão pensando em lucro. Então, a proposta artística fica em segundo plano. Sem dúvida. E isso é uma discussão que ela é importante e a gente precisa levar. Mas sobre o preconceito... eu não posso te dizer que eu sofro preconceito, não posso te dizer, mas posso dizer que a dança é preconceituosa ainda. A comunidade da arte, a comunidade não, o sistema ainda é muito preconceituoso em conseguir absorver todos os perfis de pessoas. O gay, a mulher na dança, ela sofre de uma questão que há muitas mulheres que praticam dança por uma razão quase que romântica, histórica, né? O balé clássico. Isso. Então, quando elas se deparam com o mercado, a disputa por vagas é quase que um concurso de medicina, para pior, do que um concurso público de medicina. Então, as mulheres enfrentam esse tipo de... A oferta é muito pequena para uma demanda muito grande. Imagina. Então, as mulheres também passam por esse tipo de opressão. É uma violência do mercado. E isso acontece com o negro. Isso acontece, inclusive, quando a gente percebe o número de coreógrafos comparado com o número de coreógrafas. Porque bailarinas tem muitos, mas... Depois que você fica mais velho e você tem que pensar um plano de carreira para dança, ou você vira professor, ensaiador, diretor, coreógrafo, né? Ou diretor, e o número de diretoras e coreógrafas é muito menor do que o de coreógrafos. De homens trabalhando. E é uma coisa, eu acho que sintomática, porque enquanto há muitas professoras e ensaiadoras, ou seja, esse ponto de poder, essa estrutura de poder na carreira da dança, também está muito legitimada nessas lógicas de opressão, sabe? Que é uma coisa que a gente precisa abrir mais espaço. Bacana, Vinícius. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Toda vez que a conversa é boa, o tempo passa depressa. Ótimo. Mas eu queria agradecer muito a tua presença, parabenizá-lo pelo trabalho. Obrigado. Reafirmar o convite para as pessoas comparecerem, né, nesse fim de semana, nos 2 espetáculos. E no site, ficar bem por dentro disso. As pessoas que têm interesse em se aprofundar nisso, em estudar mais sobre dança. Isso é muito legal, né? É uma coisa muito positiva para a sociedade, para todo mundo, né, Vinícius? Esse é o papel da gente contar isso para as pessoas, compartilhar isso com as pessoas e esperar que elas procurem vocês. A gente não pede nada demais, Exato. assim, é só que elas possam ir e passar por essa experiência. E eu costumo dizer, até vou falar esse último recadinho assim, o trabalho do artista não é um presente. Existe investimento e é necessário também que a gente possa observar o artista como um profissional. Né? Assim como o padeiro, claro, não há dúvida. Enfim, qualquer outro ofício, né? E quando a gente oferece um programa cheio de atividades, né, formativas e atividades de espetáculos gratuitamente, a gente tem que saber que esse dinheiro saiu de cada um de nós. Saiu de mim, saiu de você, do contribuinte, porque foi dinheiro público investido. Isso. Então, a gente está devolvendo. Então, essa é nosso papel. A gente está devolvendo de alguma maneira, claro, provocativamente, transformando coisas e tal. Então, entender que a gente tem que valorizar muito o gratuito, mas entender também que a gente precisa também dar valor na bilheteria, quando tiver o ingresso ser pago, para a gente novamente conseguir se ajudar nesse plano aqui embaixo. Porque gratuito, mas não caiu do céu. Não caiu do céu. As pessoas tiveram que se esforçar. Elas estão pagando há muito tempo as pessoas para que isso aconteça, entende? Só que mesmo assim, a gente está fazendo muito com pouco. É bom lembrar. E para a gente conseguir ter esse respeito, sabe? É um respeito mútuo, a gente respeita tanto o público, o artista só quer também um respeito do público poder ir lá e observar aquilo que esse comunicador tem para dizer. O artista é um transmissor, ele é uma antena, ele capta algumas coisas e reverbera outras, entende? Vinícius, mudaremos esse quadro um dia ainda. Ótimo, estamos aí, batalhando. Temos esperança disso, tá? Obrigado, viu, pela presença. Obrigado, Rei. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Você está convidado a estar conosco novamente na segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.